Fala, galerinha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Então, vamos debater a prova nessa aula de hoje aqui. Então, vale 12 pontos, 7 questões, no padrão normal que se tem, valendo um ponto cada uma, 7 pontos. Então, sem mistério, vocês fizeram tranquilamente. E aí, o que nós vamos analisar agora? As outras últimas três questões. E nessas últimas três questões, para quem é mais da área de humanas, né, nós estamos fazendo uma prova de história, mas talvez não tenha gostado tanto, né? Mas para quem gosta da matemática e do raciocínio lógico, talvez tenha ficado mais intrigado e gostado mais, porque foi um desafio mesmo nessa linha de raciocínio. Tanto que eu até conversei com o professor André de matemática, da gente estar trabalhando algumas temáticas, né, uma vez que a aula dele vem primeiro que a minha, né, no caso do terceiro ADM, né, mas a gente pode pensar isso também no terceiro informática, né? Eu não sei se o terceiro informática tem também aula com o professor André, né? Então, eu pensei justamente em juntar, né, a ideia da prova de ciências humanas com a questão da matemática e do raciocínio lógico. Então, vamos para a questão 8, 9 e 10. Eu aumentei a letra aqui um pouco, né, e também para a gente poder analisar, tá? Então, eu coloquei aqui nível hard, VOF. Errou uma, anula outra. Se não sabe, pode deixar em branco lá no gabarito. Então, cada item desse vale 0,5, ok? Então, aqui vocês têm 0,5. A questão é, se você marcar errado, você perde um ponto, né? Se você deixar em branco, você perde 0,5. Porque se você marcar errado, anula uma certa, então quer dizer que você perdeu um ponto. Isso eu expliquei lá no dia da prova, para todos, tá? Então vamos analisar as afirmativas. Primeira afirmativa aqui. Então essa aqui seria a afirmativa 1, certo? A tomada do Monte Castelo, na Itália, foi a principal conquista militar realizada pelos pracinhas da FEB na Segunda Guerra Mundial. Bom, é uma afirmativa um pouco difícil, então a gente põe interrogação, né? Já que nós não temos certeza da resposta, então a gente, né, lá no gabarito, por enquanto, a gente não marca nada, né? Vamos para a afirmativa número 2. Afirmativa número 2. A participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial contra regimes nazifascistas não estava em consonância, ou seja, não convergia com a forma de governo assumida por Getúlio Vargas desde 37. Então, o Brasil, como a gente bem sabe, participou na Segunda Guerra Mundial junto aos Estados Unidos, aos aliados. Mas o discurso de Vargas, a partir de 37, com a Constituição de 37, com o Estado Novo, era um discurso muito próximo do nazifascismo. Então, não estava em consonância. Corretíssima. Então, essa daqui era uma afirmativa bem mais tranquila para a gente poder já, com toda certeza, marcar verdadeiro. Então, a gente vai lá no gabarito, né? Vem aqui na segunda afirmativa e marca verdadeiro. Beleza? Então, tranquilo. Até aqui, nenhum mistério. Vamos para a terceira afirmativa. O Congresso de Viena se relaciona com a Primeira Guerra Mundial, mesmo pela distância de um século entre os dois eventos. Bom, quais dois eventos que nós temos aqui? O primeiro, o Congresso de Viena, e o segundo, a Primeira Guerra Mundial, certo? Pois a legitimidade proposta pelo segundo se contrapõe com o liberalismo que se caracteriza o primeiro. Então, aqui simplesmente houve uma troca, né? Então, que deveria ser primeiro, para estar correto, e aqui deveria ser segundo, tá? Então, o erro da questão está aqui. Situação paradoxal que trouxe como consequência rivalidades entre países, em especial a Alemanha e França, que após a Guerra Franco-Prussiana houve um revanchismo por parte do segundo, da França, o revanchismo francês, né, que perdeu a Alsácia-Lorena lá, uma das principais causas da Primeira Guerra Mundial. Tá tudo certo. O erro está aqui. Opa! Então aqui é falso. Então aqui a gente consegue marcar com toda segurança que
falso, tranquilo. Ó, ganhamos um ponto aqui, não perdemos nada. Então aqui, beleza, um pontinho garantido. Beleza? Ok. Bom, qual que é a lógica que a gente pode observar aqui? Eu coloquei um erro somente, uma coisa errada na afirmativa toda. Beleza? Então, aqui nós temos uma outra afirmativa. Ela é grande, eu coloquei interrogação, depois a gente vai analisar. Essa daqui, sobre o professor de história de vocês, era, obviamente, que ia gerar mais dúvida de todas. Então, ok. Aqui, a gente vai na questão 9, né? Deixa eu aumentar essa letra também, colocar ela 12 aqui, beleza? Na questão 9, se cada questão do item anterior fosse 1, 2, 4, 8 e 12, né? A soma das corretas seria, ok. Então, a gente tem que saber o que que é certo, o que que é errado. Nesse momento, a gente tem como fazer essa questão? Não. Então, essa questão nós vamos pular, ok? Nós não vamos resolver ela agora. Essa aqui vai ser a última que você vai resolver, tá? Então, nós vamos para a 10, porque a 10 é que vai dar a dica para poder tentar resolver a 9. Beleza, galerinha? Então, nós vamos para a questão número 10, tá? E aí, para não ficar muito grande, eu vou pular e vou fazer a questão número 10 explicando tudo num próximo vídeo, para não ficar muito grande, beleza?